Um microfone no palco e um comediante. Esse é o conceito de um show de comédia stand-up. E um dos shows mais comentados dos últimos tempos foi Nanette. Em grande parte porque a comediante australiana Hannah Gadsby, além de rir, fez muita gente refletir sobre assuntos sérios e também chorar. Já com certa distância do material e trabalhando no novo show, ela comentou o estranhamento em relação às pessoas que questionam o texto de Nanette num podcast do Conan O'Brien. Separation of comedy from drama is not the smartest thing we've ever done. Historically, they've always coexisted. Yeah. I don't think I've done anything new. I've just reminded of why it works so well. A vida simplesmente não tem gênero. Apesar de captar alguns aspectos da nossa vida, a metralhadora de piadas de uma sitcom é tão irreal quanto o baixo astral de uma série policial. E é por isso mesmo que eu quero falar sobre as dramédias, esse novo gênero que pode muito bem ser a forma mais fiel de retratar a nossa existência. Talvez Nanette possa ser reconhecido como um dos primeiros shows de dramédia stand-up, mas não são poucos os exemplos no cinema e na TV. Para começar, o que é que separa o drama da comédia? Tem um escrito do Aristóteles que acabou se tornando um dos manuais utilizados por muitos roteiristas, incluindo eu mesmo. Esse texto se chama Arte Poética, ou simplesmente Poética, dependendo da sua fonte. Aristóteles explica que a tragédia contava as histórias dos deuses e dos heróis, geralmente para um público composto de nobres e pessoas das classes mais altas, enquanto a comédia falava dos homens comuns, para um público menos requintado. Na prática, isso significava que a comédia podia falar sobre a própria sociedade, especialmente comentando de forma crítica e satírica, sem que ninguém pudesse escapar, nem os deuses. Já partindo das convenções de gênero, se eu te chamo para ver um filme de suspense, quais são as expectativas que você vai criar antes de assistir? É a história de um assassinato? De um desaparecimento? Você espera ver um personagem que parece culpado, mas no fim das contas é inocente? Ou uma grande cena de revelação em que as peças se encaixam e tudo faz sentido? Por conta das centenas ou milhares de histórias que o público já conhece, essas convenções se formaram e as expectativas foram criadas. O que fica cada vez mais difícil é justamente utilizar essas convenções sem cair em clichês. Mas também é aqui que as coisas podem ficar realmente interessantes. Quem tem a habilidade de transitar entre gêneros diferentes, muitas vezes se destaca justamente por isso. É o caso de Bacurau, por exemplo. Provavelmente o melhor filme brasileiro de 2019. E é também o caso de toda a carreira do cineasta sul-coreano Bong Joon-ho, de quem eu falei um tempo atrás no vídeo sobre Parasita. Mas pensando em dramédia, a mídia de maior destaque não me parece ser o cinema, e sim a televisão. Outra coisa que ajuda a colocar um rótulo nas obras é o mercado. Imagina entrar em uma livraria e todas as prateleiras serem identificadas apenas como livros. Ou, sei lá, no máximo ficção e não ficção. Meio confuso, não? Por isso mesmo as editoras e livrarias, com o passar do tempo, criaram padrões para decidir onde cada obra se encaixa melhor. Para isso se analisa as convenções, mas também o público-alvo e até o espaço físico que aquela obra vai ocupar. Na televisão, isso se manifestava através das grades de programação nos anos 90 e 2000. As séries de comédia ocupavam um espaço de meia hora e os dramas, 1 hora. Já dá para pescar algumas exceções dessa mesma época. Séries que se encaixariam perfeitamente no rótulo que hoje foi abraçado como dramédia, mas que na época eram reconhecidas como sendo apenas uma coisa ou outra. Algumas dessas séries mais antigas, apesar de terem a comédia ocupando mais tempo de tela, como Boston Legal, por exemplo, sempre concorreram nas categorias de série dramática simplesmente por conta da duração. Talvez com a chegada do streaming, essa coisa de grade de programação esteja realmente ficando para trás e os limites dos gêneros também não sejam mais tão importantes, desde que sejam boas histórias. Eu queria falar sobre 3 séries de dramédia aqui, todas elas, coincidentemente, estreladas pelos próprios criadores. Mas Atlanta, por exemplo, já ganhou um monte de vídeo em outros canais brasileiros quando o Donald Glover estourou a internet com This Is America. E eu já publiquei um podcast inteiro dedicado a Barry. Então, para quem se interessa pelo gênero,
sobrou aquela que talvez seja a melhor dramédia dos últimos tempos, Fleabag. Com uma protagonista desgovernada que conversa diretamente com o espectador, I'm good at this. A série começa em um momento difícil na vida dela. Do I have a massive asshole? Uma tragédia envolvendo a melhor amiga, o negócio que está prestes a falir, e as duas únicas pessoas com quem ela tem algum laço profundo trazem com elas personagens insuportáveis. A série foi adaptada de uma peça teatral, também escrita e protagonizada pela Phoebe Waller-Bridge, que depois criou algumas outras séries de sucesso e é inclusive uma das roteiristas do próximo 007, o que promete mudanças interessantes na franquia. A personagem principal não é exatamente o que eu chamaria de uma boa pessoa, mas a liberdade que ela exerce em diversos aspectos da vida dela é extremamente atraente para o público, ao mesmo tempo que irrita os outros personagens. A real é que eu acho que pouca coisa incomoda tanto quanto a liberdade do outro. E é justamente nessa neurose de quem não consegue ser livre que vive Claire, a irmã da protagonista. Sempre preocupada em manter o controle da situação ou com o que as outras pessoas vão pensar, ela se mantém em um casamento infeliz simplesmente porque é mais cômodo do que enfrentar o julgamento da sociedade sendo uma mulher divorciada. Já a madrasta/madrinha é uma artista bem-sucedida, feminista, super bem resolvida com o próprio corpo, com a própria sexualidade, mas talvez seja, ao mesmo tempo, a maior filha da puta da série. Só para citar mais um personagem, o padre. Figura central na segunda temporada, ele muda toda a dinâmica da série e participa das melhores cenas com a protagonista. Muito engraçado, mas não livre de sofrimento, para mim ele rouba a série. A dualidade, que é inerente a uma dramédia, atravessa todas as camadas da série, que foi extremamente premiada nas categorias de comédia, já que as premiações ainda não enxergam a dramédia como uma categoria em si. São só 2 temporadas, com 6 episódios de meia hora em cada uma. O que por um lado é legal, já que não leva tanto tempo assim para assistir, mas ao mesmo tempo te deixa querendo mais. Trabalho, família, sexo e relacionamentos são todos explorados com uma crueza que é refrescante. Fleabag é uma produção Prime Video. Tem um link na descrição do vídeo para quem quiser 30 dias grátis do serviço. Dá para assistir tudo tranquilamente e depois cancelar se não quiser começar a pagar a partir do 2º mês. E caso você ainda não tenha visto o show de stand-up na net, que eu mencionei no início do vídeo, ele é da Netflix. Como sempre, as informações importantes estão na descrição do vídeo. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.